Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais Clientes Podcast, que é o podcast oficial da Flow. Eu sou a host desse podcast e vou conduzir uma conversa incrível hoje, voltada para a mente do consumidor, que tem um monte de mistério aí dentro. E para a gente poder bater esse papo, a gente trouxe um convidado especializado no tema de neurociência do consumo. Eu vou ler a bio dele, como eu sempre faço aqui, só para vocês verem o quanto ele conhece desse tema. Então já prepara papel e caneta aí, porque vem muito conteúdo bom. Nosso convidado de hoje é o Ayrton Rodrigues. O Ayrton, ele possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Psicologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é sócio proprietário da empresa Núcleo de Estudos em Neurociência do Consumo e professor titular do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e de cursos abertos na ESPM. Ele tem experiência na área de administração, com ênfase em marketing, atuando principalmente nos seguintes temas. Olha só: comportamento do consumidor, neuromarketing, marketing e neurociência do consumidor. E ele tem como foco de pesquisa estudos, isso que eu achei sensacional e quero que a gente fale um pouco disso. Estudos sensoriais de cosméticos e alimentos e como que a neurociência pode ajudar no processo de construção de melhores produtos e melhores experiências. Ayrton, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite de bater esse papo. E, como eu te disse já nos bastidores, eu estou super curiosa e super empolgada, porque falar de neurociência, né, desse mistério todo e de coisas que a gente precisa olhar para entender um pouco mais a mentalidade, a mente do consumidor, é algo que me interessa muito. Então, antes de eu começar a te encher de perguntas aqui, eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco pra gente quem é o Ayrton, sua trajetória profissional naqueles pontos e projetos que são super interessantes das pessoas conhecerem. E também já dá uma pincelada pra gente no que é essa tal de neurociência do consumo. Cláudia, primeiro, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, agradeço muito pela oportunidade mesmo. Na verdade, o que eu faço, qual que é um pouco da história? Tá? A minha vida, basicamente, eu diria que grande parte da minha carreira foi construída na área de pesquisa de mercado, pesquisa mercadológica. E chegou um momento que eu comecei a identificar que a pesquisa começava a ter limitações. Tá? Então, os questionários tradicionais, quant, quali, etc., num cenário onde você começa a ter marcas que começam a ser cada vez mais competitivas, produtos mais diversos, você começa a ter, hoje, produtos muito bons. Então, a capacidade de discriminação, a capacidade da pesquisa identificar a diferença entre os sujeitos começou a ficar um pouco mais escassa. Então, eu vi na neurociência uma forma de você conseguir ter uma discriminabilidade maior dessas informações. De você conseguir, por exemplo, você faz um teste de preferência de produto, né, um problema contínuo que se tinha era 90 e poucos, você tinha 95, 96 e 97% de aceitação, você tem 3 produtos para lançar, cada um com score absurdamente alto. Qual que você lança? Então, isso eu vi na neurociência uma oportunidade de começar a entender dados diferentes para o mundo, para um cenário diferente. Uhum. Tá? Então, eu já estou nessa estrada já faz acho que uns 8 anos, 10 anos por aí. Né? Comecei com pegar o salário de professor e começar a comprar uns equipamentos lá. E alguns deram certo, outros não. Enfim, hoje eu produzo meus próprios equipamentos. Que legal! Hoje eu tenho a Quando Mara. você fala de equipamentos, fala uns nomes de algumas coisas. Eletrocefalografia, eletrocardiograma, resposta galvânica da pele. Estou indo para eletromiografia facial também. Eu tenho um sistema de codificação facial que foi criado dentro da minha empresa. Eu acho que foi a primeira. É um algoritmo próprio, quer dizer, baseado em literatura. Aqueles que fazem as linhas assim, de Isso, acordo. Isso.
A gente vai ter que falar disso. Isso, eye tracking online também eu tenho dentro da solução própria. Então, quer dizer, é uma área que para você se desenvolver O precisa eye gostar. tracking é aquele que através dos Isso, movimentos, rastreamento do ocular. rastreamento dos olhos, você consegue traduzir isso em informações, né? Isso. Hoje eu consigo fazer, inclusive, pela webcam, né? Que legal. Então, o primeiro desafio é você querer estudar muito. Ser meio hacker de artigo científico, porque Hacker de artigo científico é uma expressão ótima, muito bom. o conhecimento ele está disponível. Você Exato. precisa minerar, Ninguém tem etc. desculpa mais, né, Ayrton? Para não aprender. O conhecimento, ele tá disponível. E veja, não é a barreira disso, não é custo, não é, sabe? A coisa principal desafio é você tentar organizar o conhecimento e entender como esse conhecimento ele pode ser utilizado dentro de uma perspectiva de entender o consumo. Muito bom, muito Tá. bom. Então, dentro dessa situação, dentro dessa minha jornada, tá, que foi realmente muito fundamentada, a perspectiva que eu tenho é de pesquisa de mercado, adoro entender o comportamento, tá? E nunca parei de estudar, vou começar meu pós-doutorado agora. E basicamente é uma história na qual é se desafiar e entender um pouquinho formas melhores de entender o comportamento. Porém, é importante dizer, tá? Eu sei que você deve tocar nesse assunto um pouco mais para frente, talvez, mas a neurociência ela só conta parte da história. Opa. Porque acontece o seguinte, eu costumo, para entender o papel da neurociência, eu tenho um conceito que eu costumo falar para meus alunos, que é distinguir emoção do sentimento. A neurociência, ela é um processo de estudo emocional. O que é emoção? Emoção, até de acordo com Damasio, inclusive, vários estudiosos, é um processo de neurotransmissores. Então, emoção é um processo automático. Exemplo, imagina que você está saindo de uma estação de metrô, tudo escuro, e de repente você começa a ouvir passos atrás de você. Deus me livre. Você não precisa. Você não vai pensar, você vai, Com quer certeza. dizer, você vai ter um processo, adrenalina no sangue, pupila dilata, músculo contrai, então você tem toda uma resposta elétrica, quer dizer, uma resposta emocional a esse processo. Depois você fala, puxa, que medo eu senti. Aí, o sentimento é um processo de interpretação emocional. Que legal. Então, o que a neurociência, ela pega exatamente o processo emocional, que nada mais é do que uma leitura elétrica, fisiológica, certo? Eu tive que aprender muito sobre o processamento de sinais para poder entender e interpretar isso. Tá? Então, são basicamente os equipamentos que eu citei, eles captam sinal elétrico na ponta dos dedos, na cabeça, na face. Então, você usou uma frase aqui que justificou muito a evolução da sua carreira, que foi, olha, que as pesquisas quantis e quali, elas não estavam sendo suficientes, porque ela pega o sentimento, né? Mas ela não pega a emoção. Exatamente. Mas da mesma forma que a neurociência não pega o sentimento, só pega a emoção. Por isso que precisa das duas. Então, a gente conectando com todo esse trabalho que é feito em cima de... E aí eu vou focar muito em questão de experiência do cliente, porque o nosso olhar aqui é muito para a centralidade, experiência do cliente. Então, nesses projetos que a gente desenvolve dentro das empresas voltados para a experiência do cliente, esses projetos que dependem exclusivamente de pesquisas quanti ou quali, eles estão extraindo o sentimento, mas sem compreender em profundidade as emoções e correndo até um risco de que o sentimento ali, ele talvez não seja aquele mesmo. Olha, você tem que... Vamos admitir, ou primeiro, eu acho que é interessante pensar e pautar que o ser humano, as pessoas são programadas para esquecer. Então, quando você fala de jornada do cliente, você tem que imaginar que nós estamos sujeitos a um sem número de estímulos, tá? Temos aí uma quantidade enorme de informações sendo estimuladas, sendo absorvidas. Algumas são processadas conscientemente, outras não, enfim. Porém, quando você começa a colocar a emoção nessa equação, você começa a estipular uma certa valência dessas emoções,
desses estímulos. Alguns eles podem se fazer presentes sem qualquer aspecto lógico. Tá? Eles são codificados emocionalmente e são evocados emocionalmente. Então, são situações que estão abaixo um pouco do radar das entrevistas convencionais. Então, que talvez nem o cliente consiga expressar isso, expressar com de uma toda maneira certeza, porque às vezes ele olha, imagina que o cérebro da gente é como um balde d'água, certo? Ele tem uma capacidade limitada. Então, você vai jogar um pouco e alguma coisa vai sair, certo? Coisa entra, coisa sai. Então, o que a neurociência ajuda a entender é um pouco a questão de valência. O que teve que foi relevante emocionalmente, ou que teve um pico um pouco maior, que talvez possa ser codificado, utilizado mais na frente, porém não foi declarado. Tá? Então, as duas coisas se completam. Ou seja, tem valor, mas não foi facilmente identificável. Ou não foi evocado na entrevista. Não foi Porque na entrevista você tem vários filtros. Exato. Então, é uma situação, você tem que jogar com as duas situações, certo? Às vezes o pessoal usa aquela imagem do iceberg, né? Que você tem que ver o que está embaixo, mas, pô, o importante é o que está em cima também, né? A coisa é um bloco só, que você tem que entender. Exato. Tá? Então, como é que a pessoa processa e manifesta essa interpretação, mas também o que aconteceu de forma automática, onde ela enxergou, de uma certa forma, ou ela teve uma atenção visual, ou teve alguma resposta emocional, que, sabe, de repente ela não evocou na entrevista. Então, um dos problemas da pesquisa, às vezes, de mercado, é que a gente acreditar que tudo que é importante a pessoa vai declarar. E nem sempre isso acontece. Olha, muito bom isso. E nem sempre isso acontece. As pessoas são seletivas, né? Explora mais pra gente isso, porque isso tem um impacto gigante pra gente. Quando a gente pensa em todos esses projetos que são desenvolvidos, tem um impacto bem grande. Veja, o que eu estou colocando é que não é que a pesquisa ela não é útil. O que eu estou colocando claro. que as informações acabam sendo seletivas. Então, veja que quando a gente fala de neurociência, em primeiro lugar, vamos pautar o que é neurociência, tá? Bom. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que é um outro tipo de dado que você coleta, tá? É um dado onde, primeiro, ele é síncrono com a estimulação. Então, quando você coleta dado de neurociência, você está estimulando a pessoa, por exemplo, com uma propaganda, com uma jornada de compra. Então, você está estimulando ela dentro de um contexto experimental, tá? E a partir daí, você mede o que aconteceu naquele momento. Porém, a pessoa ela foi estimulada, processou, e aí ela vai para outro estímulo, vai processar outra coisa. Então, aquilo já saiu da mente dela. Faz sentido, total sentido. Tá? Portanto, depois de várias estimulações, várias experiências, o que ela vai declarar é um residual desse processo. Tá? Então, aí, por exemplo, eu trabalho muito com fragrâncias. Fragrância, cosmético, etc. E é muito interessante que, por exemplo, o processo olfativo. Você cheira um estímulo olfativo. Muitas vezes, teve um estudo que eu fiz que é muito interessante, que a resposta fisiológica demorou 7 segundos para o cérebro identificar se era bom ou ruim. Segundos? Então, você fica numa latência aonde depois a coisa foi legal, tá? Porque você tem que admitir que você está absorvendo um composto químico, tá? Uma cadeia carbônica, e a partir daí o corpo vai processar se aquilo é interessante, se aquilo é útil ou não, o que é aquilo. Você até sabe que é uma fragrância, mas o corpo ele vai se manifestar se aquilo é algo aceitável ou não. Então, quando você, por exemplo, eu vou publicar alguns artigos sobre óleo essencial agora, o óleo essencial ele estimula muito o sinal que ele provoca é contínuo e é intenso. Então, veja que é uma situação onde o corpo responde eletricamente a esse processo. Eu quero ler esse estudo. Se tem uma coisa que eu adoro, são óleos essenciais. Eu uso muito. Eu apresentei esse estudo no Congresso Internacional de Sensorial, que teve esse ano, o Sensi Latam, e me convidaram para publicar agora o artigo sobre esse estudo. Mas
Dentro dessa situação, então, a gente está medindo em 2 momentos. Tá? Então, a gente não tem, quando você fala a neurociência e a pesquisa tradicional, as 2 coisas se complementam. Por quê? A pesquisa tradicional, ela te dá o residual. Fala, isso daqui ficou na cabeça da pessoa. Tá? De alguma forma, isso daqui ela está construindo uma narrativa. Tá? E a neurociência fala, mas aqui ela teve determinado estímulo que você teve uma resposta emocional. Tá? Porque, basicamente, a emoção, você tem 2 variáveis quando você avalia a emoção. Valência, se é bom ou ruim, e intensidade, se é alta e baixa. A avaliação emocional é isso. Tá? Depois é sentimento. Tanto que, às vezes, se eu faço testes de produto, etc., eu falo, ok, a emoção foi positiva e intensa. Aqui tem coisa legal. O que a pessoa sentiu? Não sei, pergunta para ela. Tá? Aí, a minha cabeça, eu já tô com 4 perguntas aqui. Eu só preciso dar uma organizada, mas... deixa eu só colocar na sequência aqui, que eu acho que é melhor perguntar. Nesse comentário que você fez agora, de que a pesquisa tradicional, ela trabalha o residual, né? Ela identifica o residual. Então, e a neurociência... Eu tô falando alguma coisa equivocada? Então, talvez, eu não sei se a palavra residual foi uma palavra feliz, mas ela pega, talvez, a experiência global, uma coisa, ficou na uma cabeça síntese do cliente, de tudo. Uma síntese, ótimo. Então, se a pesquisa... Minha dúvida é o seguinte. Se a pesquisa tradicional, ela pega a síntese, ela identifica o que ficou na cabeça dele, a síntese que ele fez. E a neurociência, ela identifica o gatilho, né? Aquela... Posso chamar de gatilho? Não. Não, eu não gosto muito da palavra gatilho, mas ela decupa isso. Isso. Eu acho que a palavra, ela tem um processo de decupagem dessa experiência. Tá ótimo. E aí eu tento sempre conectar com o dia a dia ali da empresa com esse cliente. Uma das coisas que a gente geralmente faz essa pesquisa tradicional é para melhorar uma experiência que o cliente está vivenciando, para influenciar o cliente em determinada tomada de decisão. E aí o meu ponto é a tomada de decisão desse cliente em relação a consumir um produto ou um serviço. É em cima dessa síntese que a pesquisa tradicional pega, ou a gente consegue, identificando a neurociência, trabalhar alguma coisa para que essa tomada de decisão ela seja muito mais rápida, mais assertiva, mais direcionada para algum ponto. Pergunta difícil. Se você descobrir a resposta, a gente Olha aí, não gente. patenteia aqui, vai dar dinheiro. Essa é a primeira das 4 que eu tenho aqui. O que acontece é o seguinte, eu sempre disse que a pesquisa ela te ajuda a reduzir riscos e nunca trazer certezas. Tá? Muito bom, gostei dessa Então, ela dificilmente, a pesquisa, até eu brinco que quando você trata um problema de pesquisa, você resolve um e cria mais 3. Por quê? Você desloca o padrão de conhecimento. Você sabe aquilo, mas você vai deslocando o padrão de conhecimento. Então, obviamente, existem, por exemplo, mecanismos para você entender um pouquinho mais a fundo o processo de decisão. Então, métodos implícitos, onde você tem tempo de resposta como variável, talvez dá para entender um pouquinho melhor essa rota que você tem em termos de processo de decisão, tá? Essa rota neural. Existem situações, aquilo que emocionalmente é codificado tem uma probabilidade de ser decodificado com mais facilidade. Por exemplo, voltamos a esse mundo de cosméticos, ok? Aquele produto que você tem uma estimulação mais intensa de início, porque eu monitoro não somente o aspecto inicial, depois eu fico a pessoa, por exemplo, chama a fragrância, 15 segundos, depois ela fica quietinha, eu monitorando ela por mais 2 minutos, vendo o que acontece com o corpo nesse processo. E com todos esses equipamentos que você tem na sua empresa conectados nela. Sim. Então, a partir daí, você começa a falar, opa, aí você olha os dados, falei, depois da fragrância, o corpo continuou respondendo positivamente a esse processo. Ora, deduzo eu que se você teve uma experiência positiva, você vai querer repetir. Uhum. Então, não foi somente um processo olfativo legal. Não, o corpo começou a responder isso de uma forma mais intensa. Então, provavelmente é uma variável importante no processo de decisão, certo? Que legal. Eu tenho um medo absurdo quando você fala de neurociência em construção de causa e efeito.
Por quê? Me conta melhor. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, para você ter algumas situações mais. ah, que sejam mais prescritivas, né? O que você possa entender melhor o processo, vai muito do desenho experimental que você faz, do ambiente, quais os métodos analíticos que você utiliza. Então, neurociência, certo? A palavra ciência que a gente tem que levar muito em conta e não pode ser banalizada. Então, você está fazendo ciência. Uhum. Portanto, a ciência, quando você tem que estabelecer uma série de variáveis, para depois ver realmente essa relação de casualidade. Estabelecer uma relação de casualidade sem qualquer processo experimental, É um risco muito grande, né? eu tenho medo disso. Tá bom. Muito Agora, medo. uma outra dúvida que me veio, pegando um pouco disso tudo que você trouxe. Eu não sei se eu tô errada e se me corrija, tá? Mas eu vejo com mais facilidade a gente trabalhando a questão e aplicando a questão da neurociência, quando a gente está falando no B2C, né, numa relação de consumo, com o consumidor final mesmo, do que num negócio B2B. Onde eu vendo um produto que você vai comprar, mas sua empresa é que vai usar. Não é você mesmo utilizando. E a neurociência, a gente consegue e tem ganhos de utilizar a neurociência também numa relação B2B de negócio? Então, eu te respondo com uma outra pergunta, tá? Que na verdade não apenas uma, mas primeiro, essa resposta emocional imediata é relevante no B2B? Acho mais difícil justamente porque eu não estou usando aquele produto que eu tomo a decisão de compra. Não é um produto que eu vou usar e nem vou usar naquele momento. Você pode usar daí meses, né? Porque é a empresa que vai utilizar. E detalhe, e o próprio desenho experimental no B2B faz sentido? Porque é um desenho experimental um pouco complicado. Você vai trazer os compradores para ter uma resposta emocional, quando na verdade, muitas vezes o processo de compra é puramente racional, ele precisa Entendi. precificar, etc. Eu acho que não tem muito, sabe, para mim não faz muito sentido isso, Uhum. ok? Então, e detalhe, veja, é que eu até estava comentando lá nos bastidores, eu acho que a neurociência é uma pesquisa 2.0 ou 3.0, enfim, é uma pesquisa muito turbinada, tá? Uhum. É complicado você querer utilizar uma ferramenta tão poderosa sem antes começar a usar uma pesquisa básica. Então, quer dizer, você quer saber o que o teu comprador B2B, o que ele pensa, o que é importante para ele, fala com ele primeiro, Legal. certo? Entenda o teu mercado. B2C, sabe? B2B, B2C, entenda primeiro o mercado que você atua. É importante isso. A neurociência é um processo de refinamento, de sofisticação, tá? Que ela vai fazer sentido para quem já tem para onde algumas respostas não estão sendo mais, está sendo inócuo, entendeu? Hum. Mas ainda se você não tem o básico, é meio complicado você pensar no turbo, né? Faz Então, sentido, faz total sentido. E Ayrton, eu falar neurociência do consumo é a mesma coisa de falar neuromarketing? Ou o neuromarketing está dentro da ciência da neurociência de consumo? Qual que é a diferença dos dois? Porque a gente vê muito no mercado, e a gente que atua com marketing, a gente vê muito a questão do neuromarketing. Mas qual é a diferença dos dois? Ou se um está dentro do outro ou não? eu não, sendo bem direto, não sei. Muito bom. Porque existe um trabalho, sim, uma tentativa de até um autor internacional de tentar distinguir aqueles que trabalham só com a parte teórica, só com essa parte, vamos dizer assim, não experimental, tá? E distinguir daqueles profissionais que trabalham com a parte experimental, ok? Então, eu confesso para você que eu pouco acompanho os trabalhos de quem que não faz essa parte experimental. Então, Uhum. eu não consigo fazer um juízo de mérito sobre isso, se funciona, se não funciona, tá? Ah,
Portanto, eu acho que tem essa tentativa de pegar e falar, neuromarketing mais ou menos é você pegar essa parte conceitual, estabelecer alguns marcos teóricos sobre isso e a partir daí você cria uma estrutura de conhecimento. E Uhum. neurociência do consumo, aí você está falando de pesquisa de mercado. Existe essa crença. Se é válido ou não, eu não sei, tá? Mesmo porque todo o conhecimento de neuromarketing foi fundamentado na parte experimental. Claro. Então A eu não. origem é essa, né? Então eu. E detalhe, não é. E muitas vezes não é uma coisa muito palatável, tá? Eu acho que talvez o neuromarketing ele consiga simplificar algumas coisas que não são tão friendly, vamos chamar dessa forma. Então, por exemplo, quando eu falo de neurociência, basicamente, que tipo de dado eu estou lendo? Estou lendo sinal fisiológico, certo? Uhum. Processamento de sinais. Eu estou falando de usar transformadas matemáticas. É uma coisa complicada. Inclusive, para pesquisa de mercado, esse nível de complexidade, se falta essa situação de... É muito curioso, porque eu coleto os dados, aí vem um cliente e fala, você pode dar uma prévia? Não, eu preciso pré-processar os dados, porque você precisa primeiro fazer um pré-processamento, transformadas, etc. Depois que você vai fazer o processamento e depois você vai fazer o relatório. Aham. Então, quer dizer, mas não é só tabular? Não, não é só tabular. Você sabe que a gente também já recebeu demanda de cliente nos nossos projetos de jornada, que a gente dedica bastante tempo nas entrevistas em profundidade. Legal. E aí a gente já teve cliente falando assim: ô Cláudio, eu sei que vocês vão montar a jornada, vão montar o relatório, mas você já pode pegar aqueles verbatins mais críticos e mandar pra gente? É. O que você vai fazer com os verbatins? Mas se no total você não sabe se aquilo ali é de um, ou se ou aparece em vários, de nada adianta você trabalhar com isso, sabe? Então eles pedem. Mas eu até entendo essa ânsia, assim, de querer ver o que tá acontecendo e tal, mas não se deve fazer dessa forma, né? E sobretudo ver aquele negócio. Você me manda os dados? Manda, Ayrton, mas não sei, porque os dados não é um banco de dados tradicional, não é, a gente não está falando de dados convencionais, Uhum. como questionários. Por exemplo, quando você fala de um dado de eletrocefalografia, por exemplo, eu coleto numa taxa de 250 Hz, que às vezes 250 dados por segundo. Então depois tem toda uma transformada, toda uma situação que você acaba tendo que, enfim, lapidar isso, mas no final das contas o que eu estou querendo Até dizer pra é, gente que, né, não é da área, né, somos meros mortais, não temos esse conhecimento não, todo, cara, a gente conseguir entender, né? não, o que eu tô querendo passar, vamos dizer assim, eu não quero glamorizar o negócio, cada um tem a sua linha de especialidade, Aham. certo? Mas o fato é que é uma área de conhecimento que é um pouco árida, certo? Não é muito, Tem que estudar muito, e às né? vezes não muito palatável, tá? Então, o que acontece? Talvez o neuromarketing, tá tentando responder a sua pergunta, ele torne algumas situações mais palatáveis, Uhum. torne algumas, vamos dizer assim, você consegue algumas coisas fazerem sentido, tá? Mas a grande questão, no final do dia, às vezes, você tem que traçar uma estratégia para sua marca. Falar, ok, mas eu preciso saber a resposta emocional da minha marca. Dá para medir? Dá. Se eu só de exibir a marca, eu sei se existe um movimento de aproximação ou repulsa. Tá? E dá para Uhum. quantificar isso, tá? E aí, tu me conta, você trouxe esse exemplo, ou seja, a questão emocional da marca é uma coisa que a neurociência do consumo consegue identificar. Quais são outras frentes de atuação desse trabalho que você faz? Só para quem está nos assistindo falar, poxa, eu preciso disso, ou isso é interessante para minha empresa. Porque a gente consegue entender tudo isso que está sendo trazido, mas na hora que a gente fala, tá, mas quando é que seria interessante eu ter um trabalho de neurociência do consumo na minha empresa? Olha, se você for fazer uma análise de escolha de produto que você vai colocar no mercado, ou de um emocional relacionado à sua marca, quais são esses tópicos? Até para ficar, a gente trazer para o dia a dia de quem está assistindo a gente para entender que é importante olhar para a neurociência do consumo. Tá. Bom, de uma forma geral, vamos dividir a resposta em duas partes. De uma forma geral, onde você precisar de uma resposta emocional, você pode usar a neurociência. Como é uma questão metodológica. Ok. Tá? Especificamente, por exemplo, definição de produto.
Então, você tem uma situação onde você tem 2, 3 opções de produto e precisa decidir qual que você tem um envolvimento emocional melhor. É uma possibilidade. Marca, comunicação, por exemplo, propaganda. Então, você consegue, por meio ou através desses recursos, identificar ou decupar resposta emocional ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, porque você está numa comunicação, numa propaganda, você está estimulando segundo a segundo uma determinada audiência. Então, você consegue, segundo a segundo, saber como é que está o acompanhamento dessa resposta emocional. Posicionamento de marca, por exemplo. Eu uso muito o teste implícito para identificar aderência de atributos à marca. Que legal isso. Porque o teste implícito é muito interessante, porque ele foi desenvolvido dentro da psicologia social para identificar racismo. Né? Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, saindo caneta e papel, perguntando se você é racista, obviamente a resposta já tende a ser, pelo menos, né, esperada. Então, o teste implícito, ele basicamente ele tem uma dinâmica de apresentação, tá? Onde eu te obrigo a concordar e te obrigo a discordar. Tá? Então, inclusive, foi até interessante que eu apresentei isso um dia para uma empresa. Eles falaram, você está enviesando pesquisa? Não. Porque uma vez, o que me interessa é o tempo de resposta. É o tempo que você concorda e o tempo que você discorda com algumas afirmações. Então, quanto menor a latência, maior a aderência. Tá? Porque se você tem, por exemplo, se eu te obrigo a concordar com algo que não é aderente para você, a tua latência é maior. Que legal isso, gente. Certo. Então, isso existe um conceito dentro da psicometria, dentro da cronometria, chamado cronometria cerebral. O professor Jensen, inclusive, publicou um livro bem interessante, Clock in the Mind. Mas isso são situações onde eu consigo medir, por exemplo, a aderência. De repente, muitas vezes eu tenho que ver posicionamento de marca, eu tenho 10 atributos, aí de repente, olha, só tem isso daqui, que é significante, o resto, esquece, não rola. Tá? Que mais, por exemplo? Até situações que eu estou muito com teste de produto, cabeça, gôndola, por exemplo, pensando em jornada do consumidor. Tá? Inclusive, teve alguns trabalhos que eu fiz, o ano passado foram alguns, nos quais eu, por exemplo, peguei o rastreador ocular, um óculos, certo? Que você tem 2 câmeras, uma câmera no olho e outra câmera que chama de WorldCam, né? Que é a câmera de cenário. Acoplei uma eletroencefalografia, então a pessoa parecia um Robocop, né? Com os convidados no ponto de venda, todo mundo parava para ler, porque estava com a touca cheia de eletrodo, o óculos, a mochila atrás, porque você tem que ter um computador para poder processar essa brincadeira em tempo real e sincronizar esses dados. Mas foi muito interessante que, por exemplo, a gente começou, uma vendedora começou a atender a pessoa, esse cliente, que era uma jornada de compra, e de repente você vê claramente a carga cognitiva que essa vendedora estava jogando em cima do cara. Falava muito, certo? E você via que o estresse dele claramente aumentava, certo? Então, a gente, por exemplo, é uma situação de avaliação de atendimento. Então, você vê situações onde você, dentro da jornada, inclusive, tem outra que a gente fez para uma outra empresa, que você vê claramente, com o eye tracking, você vê para onde a pessoa está olhando e qual é o envolvimento emocional, se é positivo ou negativo. Que legal isso. Porque aí a gente pega os dados brutos e eu faço um trabalho de assimetria frontal, certo? Para ver lado esquerdo e direito do cérebro, o que processa mais, o que está mais intenso, tá? E a partir daí ver se aquele ponto visual tem uma valência positiva ou negativa. Agora aí, eu fico pensando, de novo, já tem 3 aqui, tá? 3 perguntas. A primeira que eu queria fazer é o seguinte: o fato dessa pessoa que está passando por, eu posso chamar de teste de neurociência? Pode. De teste? É um estudo, né? Um estudo. O fato dela saber, ela tá lá com a parafernália toda, a mochila, o negócio na cabeça e tal, dela saber que ela está passando por isso, não faz com que a emoção, o comportamento mude do que se ela não tivesse? Se ela tivesse naturalmente vivendo a experiência lá de consumo? Não existe pesquisa sem viés. Não existe.
tá? Então, o fato é, tem impacto? Tem. Tem, sempre tem. Não existe pesquisa sem viés. Mas talvez só no início, não? Depois a pessoa se acostuma, será? Depois ela se acostuma, mas o que acontece? Sempre tem esse risco de você dizer, pô, a pessoa está sendo foco, porque imagina que você está, tipo, cheio de panafenárias aí, todo sabe? Cheio todo Cheio de fio. conectado, etc. E as pessoas estão te observando. Então, existe essa situação. É invasivo? Relativamente é. Tanto que no recrutamento, a gente precisa deixar muito claro o que a pessoa vai fazer. Ela não entra lá, puxa vida, só era isso? Não sabia que era. Não, a gente tem que dizer exatamente como tem que ser. Inclusive, eu tenho por hábito usar um termo de trazer um pouco da pesquisa acadêmica nisso, que é um termo de consentimento livre e esclarecido. Claro. Para a pessoa A saber. segurança da sua empresa também. Não, mas para ser claro com a pessoa também. É. Você fala, tá aqui, leva meu telefone, se precisar de alguma coisa, se você sentir, tá aqui meu contato, você sabe Ótimo, ótimo. onde me procurar. Então, se você quer maior resolução, não tem jeito. Tá? Então, perceba que a pesquisa, existe toda uma corrente achando que a pesquisa tem que ser mais ecológica, por exemplo. Você cada vez mais respeitar o espaço do consumidor e entender ele nesse espaço. Tá? Ok, mas aí é difícil você começar a fazer isso, porque você não controla variáveis. Certo? É difícil controlar as variáveis num aspecto ecológico. Uhum. Ok? Então, a neurociência é uma situação experimental. Então, por exemplo, dentro dessa situação de jornada de compra, eu preciso ou propor problemas ou propor tarefas, eu preciso tentar isolar algumas variáveis, certo? De forma que eu tenha um protocolo que me dê uma segurança no processo experimental. Então, vamos dizer assim, quanto mais o meu estilo de pesquisa, quanto mais sob controle eu tiver do ambiente, melhor o resultado. Uhum. Obviamente, a pessoa ela vai perder espontaneidade, certo? Uhum. Então, de novo, não existe solução perfeita, certo? Existe a solução adequada. Porque eu fico pensando assim, eu vi algumas ferramentas você até comentou no início que você tem essa ferramenta de leitura facial. Primeiro, eu vi uma de teste de produto, né? Uma pessoa estava experimentando um iogurte e a pessoa fazia perguntas para ela enquanto fazia a leitura facial. E nitidamente ela falava em determinado sabor, ela falava assim que ela gostava, mas aqui ela fazia, é bom. Numa pesquisa tradicional, eu vou falar assim, tantos % disseram que é bom. Mas pela leitura facial, identificou que não era tão bom assim, que ela não estava gostando tanto. E uma outra ferramenta, que aí você também comentou que existe, que era de vitrine, onde a pessoa, o consumidor chegou na vitrine por leitura facial e aqui do lado aparecia os sentimentos. À medida, quanto mais tempo ela demorasse, ou as expressões que ela usava numa vitrine, ou mesmo numa como é que chama? Não é guichê, não, gente? Você chega numa padaria que tem onde ficam os pães, eu esqueci o nome. Na estufa, onde tem os produtos, se ela entra dentro dessa loja, a loja tem essa leitura facial, né? E ela fica traduzindo o rosto e as expressões faciais em sentimentos durante a experiência desse consumidor. Mas aí eu fico me perguntando, porque esse ponto que você trouxe agora essa leitura facial e que traduz em sentimentos, e aí eu desconheço a validade dessa tradução de sentimento em porcentagem, porque vai mudando. Eu até te mando esses vídeos depois. Legal. Não existe ali o controle dessas variáveis. Ele simplesmente está vivenciando a experiência e essas ferramentas, né, de leitura facial codificam aquele sentimento. Então, eles conseguem dizer o seguinte, sabe aquele produto ali, que está escondido ali naquela vitrine? O cliente ficou muito tempo, coloca mais no centro. Vamos entender um pouquinho. A codificação facial é aquilo que o pessoal mais fala, mais usa e muitas vezes porque é o mais intuitivo. Como é que funciona a codificação facial?
Basicamente, é um algoritmo que ele mapeia os pontos do rosto e mede a distância entre esses pontos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o canto da boca e eu tenho o ponto do olho. Tá? Uhum. Se eu estou sorrindo, o algoritmo mede que essa distância reduziu. E aí me dá um índice de probabilidade de determinada emoção estar presente. Ah. Então, basicamente, ele mapeia a face em vários 42, 49 pontos, se não me engano, os quais ele começa a criar medidas entre esses pontos. Tá bom? Então, se eu abaixo a boca, etc., e raiva ou surpresa, enfim, pela configuração, por uma topografia, facial, Adorei isso, topografia. ele acaba fazendo uma inferência de emoções. Tá bom? Agora, tem algumas situações. Por exemplo, eu já, com programas validados, certo? A pessoa, sem estímulo nenhum, ela estava contida e triste. Certo? Então, por quê? Pela configuração facial dela. Uhum. Tá? Então, em função da estrutura facial. Portanto, é algo que funciona, até funciona, mas precisa ver metodologicamente o contexto que você dá isso. Então, o que me agrada na codificação facial é quando você trabalha um pouco com os grandes números. Por quê? De uma certa forma, você pega diferentes faces, diferentes métricas, e você acaba, talvez, compensando um pouquinho esses erros. Uhum. Tá? Existem, às vezes, processos, exemplo, uma coisa que eu não utilizo e não gosto muito de utilizar, é para fragrância, por exemplo, codificação facial. Que às vezes você cheira, gostei, poker face. Não muda nada, a face não é deformada, ela não é afetada. Existe uma técnica chamada eletromiografia facial, que você coloca, por exemplo, 2 eletrodos, tá? No músculo zigomático, que é o músculo da face, responsável pelo sorriso verdadeiro. Porque de uma codificação facial, você dá um sorriso, ela pega. Mas não quer dizer que seja verdadeiro, né? Mas não que seja verdadeiro. Que legal isso. Então, na eletromiografia facial, você pega o sorriso verdadeiro. E aí você pega o sinal elétrico no músculo que provoca a microcontração desse músculo. Meu Deus. Aí fala, aqui tem coisa. Aqui existe uma resposta emocional verdadeira. Tá? Então... Que legal. Mas, de novo, você tem que levar a pessoa para o laboratório. Tá? Portanto, são situações onde são metodologias que não existe perfeito. Você perde e ganha. Tá? Então, dizer que a codificação facial tem viés? Tem pessoas que têm um semblante um pouco mais triste, tem pessoas que parece que são mais alegres e elas não necessariamente estão alegres naquele momento. Uhum. Tá? Então... Agora, deixa eu pensar como que eu vou fazer essa pergunta. Você trouxe essa questão de, por exemplo, racismo, né? E que pode ser aplicado a qualquer tipo de preconceito, certo? E aí, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando assim, hoje, com todo esse movimento de diversidade e inclusão dentro das empresas, existe um esforço muito grande, dedicado das empresas, nas empresas que estão investindo nesse tema, de trazer uma maior consciência para o colaborador em relação a qualquer tipo de preconceito racial, sexual, cor, de idosos, de mulheres, de político, de qualquer coisa. E aí, eu não sei se existe, porque a gente está falando aqui, e talvez se você não souber nada nessa seara, não tem problema, mas na hora que você falou isso, eu falei assim, gente, quantas empresas correm riscos porque o colaborador tem determinado preconceito e durante uma experiência de consumo, esse colaborador reage considerando os seus próprios preconceitos, reage e pode colocar em risco a reputação de uma marca. E aí eu fiquei pensando assim, mas não sei se existe uma neurociência, não do consumo, mas uma neurociência que é aplicada ao colaborador, a ponto da empresa poder identificar, porque às vezes nem o colaborador sabe que ele tem o preconceito enraizado, né? Ou seja, não é uma coisa
que conscientemente esse colaborador sabe que ele tem, né? A gente na Flow já teve algumas práticas em relação a entender um pouco mais, até de linguajar, que eu falei, gente, eu não tinha a menor noção que falar dessa forma é algo preconceituoso, é inconsciente mesmo. E eu não sei se existe algum trabalho que a neurociência pode fazer, olhando pela perspectiva de colaboradores agora, que possa ajudar a empresa a identificar colaboradores que têm algum tipo de preconceito para ela atuar diretamente e ajudar esses colaboradores a inverter e não ter esse tipo de preconceito, entendeu? Tá. Eu acho interessante fazer um parênteses, antes de responder. Quando a gente fala neurociência, tá? É uma classificação que eu uso para ser um pouquinho mais didático. A gente está falando de métodos que eu chamo de neurométricos, que você mede o sistema nervoso central, tipo eletroencefalografia. Biométricos, que basicamente meço o sistema autonômico, periférico, o GSR, você põe na ponta dos dedos, né? Como eletrocardiograma, a resposta galvânica da pele, etc. E você tem métodos psicométricos, que basicamente são testes que não deixam de ser neurociência. A psicometria é uma área de neurociência que você pode realizar como teste implícito. Okay? Um dia eu fiz uma experiência com meus alunos, onde eu peguei 5 grupos diferentes. Peguei homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras ou pretas e transexuais. Tá? E peguei 5 competências profissionais. Não me lembro direito, liderança, tipo liderança competente, não me lembro quais as outras. Faz tempo que eu fiz esse teste. Uhum. E é muito interessante que, fazendo um teste implícito, aparecia a foto do homem, da mulher ou do trans, certo? Depois a palavra, sei lá, líder. E aí vinha a palavra sim e não. Sim é em cima e sim e não aqui. Se aparecesse sim, eu tinha que apertar sim. Se aparecesse não, eu tinha que apertar não. Certo? Os 2 estímulos anteriores a gente chama de priming, que é basicamente um condicionante, mas não tem nenhuma relação com a pergunta, porque se aparece sim, eu tenho que responder sim, se aparece não, eu tenho que responder não, tá? E é muito interessante observar que quando você olha, depois analisa os dados, o homem branco, ele tem a maior quantidade de competências, o homem negro, o preto não é reconhecido, nenhuma, 0. E você media pelo tempo que a pessoa levava para clicar o que aparecia lá na frente. Exatamente, o tempo de resposta. Certo? E é muito interessante que quando você fala o transexual... Que a pessoa parou para pensar antes de apertar, né? Não, quando você fala uma foto do trans, líder, e depois você obriga, a pessoa responde muito mais rápido a não do que assim. Ah, entendi. Então, inclusive, os scores implícitos são negativos. Quer dizer, é uma aderência inversa. Né? Então, o método implícito é um método, sim, que você pode aplicar. Tá? A neurociência, basicamente, ela não é uma prerrogativa do consumo. São metodologias, são protocolos. Que podem ser aplicados em diferentes frentes. N situações. Tá? Então, uma coisa que eu estou começando a querer entender um pouquinho é o processo de conscientização pública, por exemplo. Que legal! Tá? Estou começando a entender o quanto algumas situações de conscientização elas estão funcionando, certo? Que legal isso. Mas... e serve, inclusive, para as campanhas internas que as empresas fazem para mudança de cultura, de tudo mais. Tem uma aplicação enorme também. Sim, e o teste implícito você pode fazer de uma forma totalmente anônima, online, tá? Pelo celular, etc. E onde você consegue mensurar, vamos dizer assim, e eu acho meio complicado você falar do indivíduo, talvez, tá? Mas, de uma certa forma, é interessante você entender o cenário. Tá? Legal então, isso. De repente você... porque entender um indivíduo, principalmente quando a gente está falando de colaborador, a gente também não sabe as consequências de, talvez, um resultado disso e tal. Uma coisa é a empresa falar, não, beleza, vamos ajudar esses colaboradores a não terem determinados tipos de preconceito, porque isso é o ideal. Mas podem ter empresas que não vão usar isso da maneira mais adequada, que é de ajudar o colaborador, né? Eu sempre quis utilizar esse método,
para estudos, até cheguei a oferecer, tentar falar, sem, sabe, vamos fazer uma... Eu não queria nem ter receita nessa brincadeira, sabe? Eu queria ter, era uma curiosidade, será que isso realmente funciona? Será que o método implícito é uma forma de você, primeiro, construir um diagnóstico? Eu acredito que sim, tá? Outra situação é a capacidade, além de ser uma metodologia nova, né? Eu acho que ela é muito potente para você avaliar realmente se o trabalho que você está fazendo ele é inclusivo ou não. Porque às vezes a inclusão a gente mede pela diversidade, pelas cotas, mas não pelo comportamento, né? Então talvez o método implícito ele pode dizer, ok, será que pelo comportamento, culturalmente, eu estou realmente sendo, esse trabalho está encontrando, certo, aderência junto aos colaboradores? Uhum. Que legal, muito bom. E quando a gente pensa em neurociência do consumo, você vê as empresas abertas a isso? Ou tem empresas com determinadas características que tendem a ser mais abertas para esse tema e para esses estudos que são feitos? Bom, conforme eu te falei, né, isso é uma situação na qual as empresas que adotam são empresas que tradicionalmente realizam pesquisa de mercado. Então, eles estão buscando uma nova forma de pesquisa de mercado. E ainda assim, existe um processo cultural, tá? Porque, de novo, não é... vamos pegar um teste implícito, por exemplo. Eu entro com 10 atributos para avaliar a característica de uma marca ou de um produto. Tá? Numa pesquisa convencional, eu tenho um ranking desses 10 atributos. Às vezes, num teste implícito, eu falo, olha, desculpa, nada disso é aderente. O que é aderente? Não sei, mas esses 10 que você me deu não é nada, não funcionam. Tá? Então, e outra situação. E aí vocês conseguem ajudar a descobrir quais funcionariam. Aí vai para uma pesquisa tradicional, um novo levantamento de atributos e um novo teste. De novo, emoção e sentimento. Eu sei. Isso eu adorei, essa questão da emoção e do sentimento, eu adorei. Eu sei o que eu posso testar aquilo, vamos dizer assim, eu vou, dentro no processo experimental, eu vou buscar testar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho, não está na mesa. Não está no teste. Então, se você me der determinadas situações, eu disser não funcionou, o que vai funcionar? Não sei. Aquilo que você me deu não funciona. Por causa disso. Tá? E aí você tem que ir e fazendo, vai e volta, até aparecer um que você fala assim, ó, funcionou. Exatamente. Então, porque precisa das evidências, da situação, do contexto e tal. Exatamente. Então, por exemplo, de repente eu preciso de um produto que tenha uma determinada percepção de revitalização, sabe? A mulher vai para o seu rito do banho e ela precisa sair revigorada. Maravilha. Então, vamos usar tal ativo, testa, se realmente revigora. Olha, isso aqui não funcionou, isso daqui funcionou. Certo? Uhum. E aí você mostra exatamente de uma forma científica, por dados de respostas fisiológicas, por exemplo, o quanto revitalizou. Tá? Então, mas é sempre uma situação experimental. E eu costumo brincar que a pesquisa de mercado é puramente descritiva, né? Então, como assim descritiva? Você tem análise de frequência, você descreve o que aconteceu. E às vezes, para você, eu recebo um briefing, etc., até para você dizer, olha, eu preciso de estímulo, eu preciso saber com o que eu vou estimular, de que forma, certo? E como isso vai te ajudar, para que a gente desenhe o protocolo. E às vezes nem sempre um analista ou a pessoa que vai conduzir o processo tem esse raciocínio experimental, entendeu? Ele já quer uma coisa única e que no primeiro já... A pesquisa tradicional, a lógica da pesquisa tradicional não é necessariamente a lógica da pesquisa de neuromarketing. Exemplo. Uma coisa que às vezes eu faço é um processo de indução emocional. O que é indução emocional? Ora, eu preciso saber se determinado produto é relaxante, certo? Ok. Eu vou medir as pessoas. Mas, de repente, as pessoas que eu estou mensurando, elas já estão relaxadas. Ela não vai sair do basal dela. Entendi. Muito Entendeu? bom. Então, de repente, eu tenho que fazer... eu estresso, tá? Eu fiz um trabalho... Que legal. tipo,
foi bem interessante. A gente passou alguns trailers de filme de terror, mediu o decaimento sem a intervenção e depois o decaimento com a intervenção do produto. Mostrou, olha, a curva tá aqui, abreviou. Legal, fez efeito. Né? Que legal isso, muito bom. E, por exemplo, esse processo experimental de você ter intervenção, de você poder setar, vamos dizer assim, o entrevistado, é muito da psicologia experimental. Então, você cria uma determinada configuração desse entrevistado emocional para que você possa ver, por exemplo, testar isso em diferentes situações. E algo que a pesquisa tradicional não está acostumada a fazer. Tá? Que legal isso. O nosso tempinho já está esgotando, mas eu tenho mais 2 perguntas aí. Então, uma em relação a todo esse futuro aí de tecnologias, inteligência artificial e tudo mais. Como é que você tem visto esse futuro, que algumas coisas já são até presentes, né? Vinculadas à neurociência do consumo. O que você está vendo aí pela frente? Eu tenho um artigo de cabeceira que ele é a aplicação de redes neurais em eletroencefalografia em dados. Então, você consegue... tem muita gente fazendo muita coisa legal. Porque como com a neurociência produz muito dado, tá? Inteligência artificial nada mais é do que você treinar, machine learning, etc. Você treinar a máquina para ter um determinado desempenho. E você treina como? Com dados. Então, como a neurociência coleta dados, potencialmente ela pode treinar em muitas situações interessantes de inteligência artificial. Então, vamos supor assim que eu tenho uma porrada de dados que eu consigo identificar o efeito no cérebro de determinados ativos de uma fragrância. Se eu conseguir modelar isso, é só botar o ativo que eu já sei o efeito do cérebro, não preciso coletar dados. Certo? Eu estou integrando uma inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que isso pode ser extremamente rico. O duro que eu vou ser posto para escanteio, mas tudo bem. Mas... Que nada, é só você... chegar... Amigo, para quem já tem as próprias ferramentas de neurociência, que vai ser inteligência artificial, você vai para esse caminho. Não, isso daí já tô admitindo pessoas realmente que trabalham com redes neurais, etc. Eu acho que é fantástico isso. E Ayrton, quem quiser estudar mais, assistiu o podcast aqui, se apaixonou pelo tema e quiser estudar mais sobre neurociência aplicada ao consumo, qual é o conselho? Desde quem não sabe nada, a quem já conhece de experiência do cliente e quer ir para alguma coisa mais direcionada. Depende do quanto você se apaixonar pelo tema. Se você se apaixonar perdidamente... Tipo um Ayrton na vida, né? Aí eu te falo mestrado e doutorado. Tá? Direto já? Academia. Vai para academia. Tá. Porque aí tem muita pesquisa também ainda. Porque é uma característica experimental. E você aprende a fazer experimentos na academia. Tá? Existe uma situação... tem alguns cursos que existem, que são ministrados até com... que rolam equipamentos, etc. Mas, basicamente, eu acho que é melhor... Tem livros interessantes, eu gosto muito de Consumer Neuroscience, um livro... A gente vai deixar o link dele aqui na descrição. Eu acho um bom livro, ele mostra bem experimentos, etc. E artigo científico. Vai ter que ler, gente, tem que estudar. Ler artigo científico, que eu sei que é árido, etc., mas ele mostra como foi... Eu adoro ler artigos, eu adoro. Ele mostra como foi construído o resultado, ele mostra como foi a metodologia... E como não tem um aspecto, e eu gosto muito do artigo, porque diferente de livros, ele tem revisão por pares. Então, ele tem um filtro antes de ser publicado, sobretudo numa revista importante. Um livro você quer publicar, você escreve sobre o que você quiser. Né? Mas o artigo científico, ele tem um filtro bastante grande, um certo rigor. Então, você acaba capturando uma informação que é mais árida, é mais chata, mas ela é mais pura. E o que eu gosto também é que ele te mostra o como se chegou aquilo também. Exatamente. E não só o que é, mas ele te mostra como se chegou. E nesse processo, você aprende muito. Você consegue identificar alguns cuidados que você precisa ter em outras coisas, porque o como ali eles tiveram esse cuidado. Então, eles te explicam um pouco isso. E isso, para mim, tem uma riqueza absurda. Que talvez quem aqui tá lendo e acha que
é um conteúdo muito assim, pesado e tal, não sei o quê. Saiba, a leitura de artigos te ajuda a expandir a linha de raciocínio para outras coisas, para outras frentes também. E tem mais um ponto, ele é específico. Muitas vezes você vai achar um artigo que ele é específico para o teu problema. Exato, muito bom. Então, tá certo que tem muitos journals que são pagos, etc. Os artigos são caros, certo? Mas aí é um pequeno desafio. A gente que é professor, a gente consegue acesso pelas instituições de ensino que a gente é vinculado, né? Mas é verdade. Mas a própria academia está mudando, porque, por exemplo, tem algumas plataformas que o pessoal o resumo está sendo em vídeo, não é mais texto. Então, eu acho que passa por uma mudança. Muito E o bom. próprio YouTube, certo? Tem muitos professores que divulgam e contam. Que bom, que gentileza. E obrigada, professor. Que mostram o trabalho lá. Muito bom. Ayrton, a gente tem aqui, para encerrar, a gente sempre faz isso com todos os convidados que a gente recebe. Como o nosso podcast chama Mais Clientes, a gente sempre gosta de fazer a última pergunta em relação ao tema. Ou seja, em relação ao tema de neurociência do consumo, o que para você é o mais, assim, ó? Aquilo que é o grande diferencial, é o que as pessoas têm que olhar e se lembrar. O que é o mais da neurociência do consumo e impacto na experiência do cliente? Eu acho que a possibilidade de você decupar essa experiência. É você poder entender, fragmentar isso e ter processos que não conseguem ser verbalizados. Então, eu vejo que é interessante, pelo menos para mim, você fala, putz, o que me encanta? Primeiro é você entender um processo que ele acaba sendo coerente, inclusive com o declarado, enfim, você olhar isso de uma forma, conseguir entender de uma forma global. Nem sempre é harmônico dessa forma, tá? Mas eu diria o seguinte, o mais, eu acho que uma coisa que realmente agrega é você conseguir decupar essa experiência. É você conseguir fragmentar esse processo. Muito bom, muito bom. Aí, então, como é que as pessoas te encontram? Putz, adorei esse tema e quero entrar em contato, quero conhecer um pouco mais dos serviços que a sua empresa presta, quero ter acesso a esses conteúdos que você gera. Como que as pessoas te acham? Bom, eu não sei se é o caso, tenho o meu e-mail, né? Não, e a gente vai deixar tudo que ele vai indicar aqui na descrição do episódio. Tem o meu e-mail, meu telefone, WhatsApp, etc. Tem, não sei, fala aqui ou deixo... Não, a gente deixa na descrição. Tá. Mas, de qualquer forma, tem meu e-mail, tem meu telefone, tem minhas redes sociais. Seu Instagram ou LinkedIn, como que eles te acham? Nenk.br. Ótimo. Então, eu procuro, vamos dizer assim, eu estou naquela fase ainda da evangelização do que é, e daqui a pouco eu vou começar, inclusive os artigos que eu publiquei, a colocar em vídeo, para ver se... que legal, por favor, né, gente? Por favor, vai ser super interessante. Faça isso. Começar a colocar em vídeo sobre os artigos, publicações, insights, dicas, enfim. E uma coisa, se você coloca em vídeo e coloca no YouTube, eu tenho, a cada dia que passa, eu tenho uma percepção mais forte de que YouTube é o melhor para se gerar leads qualificados para a empresa e tal. É um dos melhores. Os leads que vêm para a nossa empresa via YouTube são muito melhores do que os leads que vêm por qualquer outra rede social, inclusive o LinkedIn. Puxa, exato. Porque a pessoa que te procura para assistir um vídeo e ir nesse nível de profundidade, igual a gente está fazendo aqui no podcast, ela quer aprofundar nisso, ela já está 100% qualificada. Ela precisa daquele conteúdo ali. Interessante. Eu não tenho nenhum estudo por trás disso. É só um feeling mesmo. Mas, pelo menos com a gente lá, os leads que vêm de YouTube, eles são altamente qualificados. A experiência também é importante, né? Exato. É o que você traz a experiência. Muito bom, muito bom. Ayrton, obrigada. Eu que Poxa, agradeço. Olha, o fato é que eu preparei aqui, junto com a Mi, né, que mexe com toda a curadoria, a gente preparou várias perguntas, mas eu simplesmente entrei na sua fala. E a minha cabeça ficava blum, blum, blum. Eu falava, como que eu vou organizar isso tudo? Acho que eu não esqueci de nenhuma que eu queria perguntar e pincelei algumas aqui do roteiro. Obrigada. Foi muito rico. Foi muito rico mesmo. Agradeço. Muito bom, muito bom. E para todo mundo que assistiu a esse episódio,
Muito obrigada. Espero que tenha sido tão rico e tão cheio de insights como foi para mim. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Mais Clientes Podcast. Obrigada, gente. Tchau.